Amém. Vamos orar ao Senhor, agradecer por mais um dia. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, Senhor. Nós nos rendemos em adoração a ti, Pai. Nós reconhecemos, Pai, que tu és o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Nós reconhecemos, Pai, que tu és a pessoa mais importante aqui das nossas vidas. Nós queremos te entregar, Pai, uma verdadeira adoração, um verdadeiro louvor que flui de corações apaixonados por ti, Senhor. Que flui de corações rendidos ao teu nome, Senhor, prostrados diante de ti. Recebe a adoração, recebe o louvor, Senhor. Tudo é para ti no nome do Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou, levou, levou. Obrigado, Senhor. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o fio. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre exaltado é pra sempre adorado é pra sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Vamos lá! Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, venceu. Nosso Rei venceu a morte. O nosso Rei venceu. Jesus venceu, ressuscitou. Jesus, levante suas mãos, vamos lá. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
pra sempre exaltado é pra sempre adorado é pra sempre ele vive, ressuscitou Jesus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cante isso, igreja, erga sua voz. Cantamos aleluia. Vamos lá. Vamos lá, irmãos, vamos de novo, erga sua voz. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Cordeiro venceu. Obrigado, Senhor, porque você se entregou naquela cruz por cada um de nós. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar e te bendizer. Obrigado, Senhor, por mais este culto, por tudo que o Senhor vai fazer neste lugar. Obrigado por cada irmão que nos assiste pela internet, por cada irmão que está presente aqui também, Senhor, que nós estamos agora conseguindo aos poucos a retomada da igreja de forma presencial. Nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque nós temos certeza de que grandes coisas o Senhor está fazendo nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no nosso interior. Pai, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor fale, que o Teu Espírito possa ter liberdade sobre este lugar. No nome de Jesus, que não seja por mim, Senhor, mas que seja pela Tua palavra, que cada um possa receber uma medida de graça do alto, que os seus olhos espirituais sejam abertos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vocês estão felizes de estar aqui? O povo um pouco mais reduzido, não é verdade? Mas estou muito feliz aí da nossa retomada com os nossos cultos de forma presencial. Feliz também porque a gente tem a internet, né, como uma ferramenta de Deus. E os irmãos então via internet também podem nos assistir. E isso é bom, é maravilhoso demais que nós podemos continuar ouvindo a palavra de Deus. Você não precisa sentar ainda. Eu queria só compartilhar um versículo bíblico com você. Provérbios capítulo 3, versículo 5. A Bíblia diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Não se estribes no seu próprio entendimento. Eu vejo que é um grande desafio nos dias de hoje. E o nosso estilo de vida ser dessa forma, de nós elevarmos a nossa confiança à presença de Deus ao ponto de confiar de todo o coração. Aquela confiança que gera descanso. Não aquele descanso que faz você ficar parado, mas aquele descanso que faz você fazer a parte que é cabível a você, mas aquele descanso que permite com que você espere Deus fazer a parte dele, para que as coisas não sejam atropeladas. Então eu vejo que é um grande desafio confiar em Deus de todo o coração. Confiar de uma forma parcial muitas vezes é um pouco mais tranquilo,
muitas vezes é um pouco mais fácil. De repente só uma fatia do bolo a gente confiar fica mais fácil. Mas ter uma confiança plena na presença de Deus é o maior desafio. Confiar em Deus em dias difíceis, em dias ao qual nós estamos ouvindo falar tanto sobre essa pandemia, sobre crise, sobre tantas coisas, mas a gente confiar no Senhor e entender que nós estamos, apesar das circunstâncias, das dificuldades, debaixo do governo de Deus. E o texto diz: confie no Senhor de todo o coração, não se estribes no seu próprio entendimento. Sabe que a gente adquirir conhecimento, a gente entender muitas coisas, isso é muito bom. Mas o nosso entendimento, por alguns momentos na nossa caminhada, ele pode nos atrapalhar de confiar em Deus. Ele pode nos atrapalhar de depender da presença de Deus. Você sabia que a maioria das seitas e heresias saíram de dentro, muitas vezes de igrejas, de pessoas que adquiriram um grande nível de entendimento? Porque elas acabaram tropeçando no seu próprio entendimento. Então, na verdade, o problema não é a gente saber bastante coisa, não é a gente ter um entendimento profundo. O problema é quando esse entendimento ele não está mais debaixo da cobertura e da confiança de Deus. Então a gente pode se perder no meio do caminho. E na verdade essa confiança ela deve ser para todas as áreas da nossa vida. A área financeira, a área familiar, profissional, espiritual, onde quer que estejamos, o Senhor deseja que a nossa confiança seja plena nele, que a gente não se estribe no nosso próprio entendimento. Eu queria deixar esse versículo para você, como um versículo para o nosso momento de oferta. Você que quer ofertar ou quer entregar o seu dízimo, para você se sentir à vontade. E o que eu acho interessante é que, apesar de o próprio Deus nos permitir ter um entendimento bom através das Escrituras, nós sempre devemos ter esse entendimento baseado na dependência de Deus. A Bíblia diz: confie no Senhor de todo o coração, não se estribe no seu próprio entendimento. O que Deus mais quer de nós, claro, é um entendimento profundo, é que a gente entenda bastante sobre as coisas, sobre a Bíblia, sobre a realidade que a gente vive, mas Deus quer uma confiança plena de todo o coração. Porque muitas vezes o homem tem parado de confiar porque ele para pensar sobre outras coisas. Então o governo espiritual e a realidade bíblica não pode impedir eu e você de confiar em Deus. Muitos pensam assim: nossa, agora nós estamos em tempos difíceis e ainda se fala na igreja a respeito de dízimo, a respeito de oferta. Sim, porque nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de princípio espiritual e de fidelidade a Deus. E isso é o mais importante. E todos nós já sabemos que não é uma obrigação, ninguém obriga ninguém a nada. Mas se nós pararmos para tentar cumprir um princípio espiritual, desenvolvendo o nosso entendimento humano, nós não vamos conseguir confiar em Deus. Se você parar para pensar: poxa, mas agora a gente está num tempo de pandemia, num tempo de dificuldade, acho que eu tenho que reter, porque senão vai acabar aqui, vai acabar lá, vou passar com tal dificuldade. Você não vai conseguir ser fiel a Deus. Por isso que é bom crescer em entendimento, mas um entendimento bíblico, não um entendimento terreno, porque isso pode impedir você de confiar em Deus, pode me impedir de confiar em Deus. O nosso próprio racional sobre as coisas pode impedir. Entenda, a crise, ela existe, ela acontece, é óbvio, mas você está sendo governado por um outro reino. Você tem um rei que governa a sua vida. E o princípio espiritual, ele funciona. Agora, a grande diferença é quem vai permanecer fiel no dia da dificuldade. Então eu queria que nesse espírito, de forma voluntária, do seu coração, não por constrangimento, mas com o entendimento de que você quer adorar o Senhor, eu queria que você pegasse seu dízimo, a sua oferta. Você que tem esse desejo, eu quero orar com você. Se você quer passar seu cartão lá atrás, temos a máquina de passar o cartão. É só depois você colocar o valor num papel e coloca no envelope e entrega aqui no... O gasofilácio está lá atrás, pode colocar lá atrás daí, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela sua doce presença. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar. Senhor, abre os nossos olhos espirituais para compreender que as nossas finanças, Senhor, elas se tratam de algo muito mais espiritual do que nós imaginamos. Senhor, nos livra de ter um olhar carnal apenas para aquilo que é financeiro, mas que a gente possa entender que isso também é adoração, que
que isso também, Senhor, é uma oportunidade de mostrar que somos fiéis a Ti. Fiéis no dia da abundância, tem muitos. Agora os verdadeiros fiéis, Senhor, nós sabemos, eles aparecem no dia da escassez. É no dia da dificuldade que nós revelamos de fato o coração que nós temos. É que nós revelamos de fato se há fidelidade. O filho fiel, ele se demonstra fiel no dia em que as circunstâncias dizem não, mas ele continua dizendo sim ao teu propósito, dizendo sim ao princípio bíblico, porque ele entende que acima de dinheiro, que acima de coisas da terra, existe um Deus que pode prover todas as coisas. Existe um Deus ao qual ele pode confiar, que ele compreenda que ele está debaixo de um reino, que a Bíblia diz que é um reino inabalável, é um reino que não muda, e o rei desse reino também é um rei que não muda e nunca vai mudar. Nós estamos aqui, Senhor, para expressar fidelidade e adoração à Tua presença. Recebe todo o louvor, toda a adoração, com aquilo que temos e com aquilo que somos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Vamos continuar adorando o Senhor. Você que quer dar o seu dízimo, a sua oferta, pode ofertar, pode dizimar. Amém? Deus abençoe. Não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Jesus, eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo, Jesus. Não há outro igual. Tu és santo, santo, Jesus. Não há outro igual. Tu és santo, santo, Jesus. Não há outro igual. Tu és santo, 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 Deus poderoso, Santo, Santo, Jesus, Deus poderoso, Tu és santo, 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 Deus poderoso, nós te queremos, Jesus, Santo,
Santo, nós te queremos, não há outro igual. Tu és santo, santo, que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra o céu e o teu reino vem. Vem, Senhor, nossa fé está no nosso Deus, que se abra o céu e o teu reino vem, Senhor, nossa fé está no nosso Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram. Vamos lá! Teu reino venha mover. Nós confiamos em ti, Senhor, és o nosso amado. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, 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 Jesus. Santo, santo é o Senhor, e tu és santo, santo, santo é o Senhor, e tu és santo, santo, santo é o Senhor, e tu és. Será que você pode levantar as suas mãos e dizer essa verdade, dizer que Ele é santo, que Ele é belo? O santo é o Senhor, e tu és. Nós te queremos, Senhor, e santo, santo é o Senhor, tu és santo, santo, santo é o Senhor, tu és santo, aleluia, santo, santo é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor, o mais belo entre milhares, é o Senhor, nosso Rei Jesus, santo é o teu nome, santo é teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus.
Obrigado porque você está aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor mudou a nossa história, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, a nossa forma de enxergar tudo, Senhor. Nós reconhecemos que isso é presente da parte do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a ter um estilo de vida, Senhor. Não que pague o que o Senhor fez, porque isso não tem como, mas que ao menos expresse gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração nesses dias possa ser revestido de temor. Temor que vem do alto. Não aquele temor de medo, mas o temor de reverência. O temor que nos leva a engrandecer mais ainda o Teu nome e respeitar a Sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode sentar. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite a todos vocês que estão aqui presentes. Boa noite os irmãos que estão assistindo esse culto pela internet, pelo YouTube. Os irmãos de Santo Antônio, os irmãos da Miraguaia, possivelmente os irmãos de Osório. Que Deus abençoe grandemente vocês. Queridos, algo que está no meu coração e eu gostaria de compartilhar. Eu queria falar um pouquinho nessa noite a respeito do temor de Deus. Eu creio que o temor de Deus é muito importante para a minha vida e para a sua, e ele pode definir parte da nossa caminhada. Ele pode definir parte da nossa coragem para encarar os processos de Deus até alcançar o propósito, aquilo que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida. Então eu queria que você abrisse em Hebreus capítulo 12, versículo 28. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Amém? Amém ou não amém, irmãos? Amém, aleluia? Glória a Deus. Posso ler? Hebreus capítulo 12, versículo 28. Diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Versículo 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Eu vejo que é bem importante eu e você compreendermos o temor de uma forma correta. Porque muitos pensam que temer a Deus é ter medo de Deus, mas é na verdade uma reverência profunda por Deus, uma devoção profunda. Não é o temor no sentido de que ele vai te afastar de Deus. Na verdade, o que Deus sempre planejou e quis para mim e para você é que o temor que estivesse no nosso coração fosse um temor que nos jogasse para os braços do Pai. Então, o verdadeiro temor é a essência, é aquilo que nos impulsiona a ter uma vida devocional a Deus, é ter uma vida de adoração, de reverenciar a Sua presença, é ter uma vida consciente da grandeza de Deus e daquilo que Deus é, e de que é algo horrível, é uma tragédia sem explicação. Nós temos uma vida que está totalmente contraditória com a presença de Deus e a natureza de Deus. O verdadeiro temor, irmãos, ele vai gerar dentro de nós aquele senso de que se nós não andarmos de acordo com as Escrituras, nós estamos fazendo algo terrível. Está sendo uma tragédia, um grande acidente, algo que não dá nem para imaginar, nem pensar. Então, quando eu começo a ter essa mente bíblica, com uma compreensão das Escrituras, buscando uma revelação de quem Deus é, obviamente eu vou crescendo em temor diante de Deus, e se torna horrível não obedecer a Deus. Então, sabendo que o ser humano ele é fraco, ele erra em algumas áreas, no primeiro momento que você dá uma resbalada, você já se move
em consertar a sua vida, da forma mais rápida possível. Porque ainda que seja, entre aspas, pequeno, lembrei do Marlon agora, entre aspas, ainda que seja pequeno, aparentemente esse erro, quando você entende que uma vida contraditória é como se nós estivéssemos ferindo de novo o nosso Senhor, é como se nós estivéssemos de novo crucificando o nosso Senhor, então o nosso coração ele vai se mover novamente para dar uma resposta e ter não só o coração, mas como consequência um procedimento correto, que agrade o coração de Deus. Então, o nível de temor que eu e você temos, como consequência da revelação de quem Deus é, ele vai nos levar a uma dimensão profunda e uma constância permanente na presença de Deus. Porque muitos até se esforçam, mas porque não manifestaram uma medida de obediência, pararam de crescer em revelação, perderam a consciência de quem Deus é, e quando isso acontece, você acaba retrocedendo, porque o temor ele vai saindo da sua vida. Por isso que é tão importante nós como igreja crescermos no nível de temor na presença de Deus. O temor, ele é essencial para a nossa caminhada. O temor, ele é essencial para o dia do desânimo. O temor, ele é essencial para o dia mau, para o dia da dificuldade. O pastor Norton pregou há poucos dias sobre o dia mau, irmãos. O dia mau, ele é inevitável. E aqui eu não falo a respeito só da pandemia, mas sabe aquele dia que você acorda e você tem a impressão de que desde o momento em que você abriu as bolitas do olho e tirou a remela do olho, parece que as coisas não deram da forma que você gostaria. Então você se acorda, né? De repente está ali, acorda num dia um pouco mais frio e já bate com o mindinho no canto da cama, assim, que dá vontade de chorar. Aí você já se irrita. Ou quem sabe eu estou falando só de mim, você não é assim. E aí você vai no trabalho, aquela coisa, você vê que parece que eu não acordei do jeito que eu gostaria. A gente usa aquela expressão de dormir com os pés destapados. E aí alguém já fala algo para você, parece que as coisas elas... Então o temor ele vai definir que tipo de pessoa você vai ser no dia da dificuldade. E na verdade, irmãos, esses dias que nós estamos vivendo, ele vai trazer a revelação do nível de temor que nós, como filho de Deus, temos. E como é importante a gente poder crescer. E esse texto que nós lemos de Hebreus capítulo 12, versículo 28, a Bíblia diz, olha, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Que nós, como igreja, como filhos de Deus, possamos ter a confiança, para nós que já andamos com o Senhor, que o reino ao qual nós estamos inseridos, ao qual nós estamos também servindo, é um reino inabalável, ou seja, é um reino que não pode ser abalado. É um reino que tem as leis que regem esse reino, leis bíblicas, e essas leis elas não vão mudar. E se nós vivemos diante de um reino inabalável, significa também que esse reino tem um rei, o nosso Senhor. E a Bíblia diz também que esse rei ele não muda. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo lá do Pai das luzes, em quem não existe variação e nem sombra de mudança. Então o reino não muda e o rei também não muda. E a Bíblia diz que nós devemos reter essa graça. Que graça? A graça de ter um rei e um reino que não mudam. A graça de ter um rei e um reino que é fiel. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então ele permanece fiel, independente das circunstâncias. E aqui está a grande diferença, porque quer a circunstância da terra esteja boa ou ruim, o reino continua sendo o mesmo, o rei continua sendo o mesmo. Então se você fizer e cumprir um princípio espiritual, ao qual a Bíblia promete que você vai colher, se você cumpriu, você vai colher o que o reino, o que a palavra disse que você iria colher, porque o rei e o reino não mudam.
Você já conversou com aquelas pessoas que muitas vezes têm a intenção de se aposentar ou querem se planejar para se aposentar? Elas começam a pensar e a calcular a idade que elas têm, que elas precisam contribuir, né? Eu preciso contribuir para quando eu chegar com tal idade eu consiga me aposentar e coisa e tal, mas eu vou contribuir dessa forma, ou talvez essa forma é melhor, porque talvez quando eu chegar lá na época de me aposentar, a lei já mudou, e aí o que eu estou planejando agora já não vai se adequar para a época que eu tiver com aquela idade. Sabe por que as pessoas têm essa preocupação? Porque esse reino da terra é abalável. Esse reino da terra tem leis que regem esse reino, mas que daqui 1 ano, 2, 3, 5 pode mudar as leis, podem se tornar mais difíceis, e se torna difícil ter um nível de confiança profundo, porque a gente não consegue se apoiar nisso. Mas eu quero dizer para você que você pode confiar no Rei, o nosso Deus, e no reino desse Deus, porque a Bíblia diz que o Rei e o reino são inabaláveis. Não se abala, não muda. Ai, se a crise estiver grande, a Bíblia é a mesma. Ai, se morrer mais gente, a Bíblia é a mesma. Ai, se a circunstância for tão difícil, o que vai acontecer? A Bíblia é a mesma. E sabe o que me assusta nesses dias? É nós corrermos o risco de temer muito mais a uma pandemia do que propriamente a presença de Deus, de não ter uma vida alinhada com esse rei e esse reino que é inabalável. Deixa eu dizer para você, se eu e você, irmãos, vocês que estão aqui me ouvindo e vocês que me ouvem pela internet, se nós tivermos uma vida adequada, de acordo com as Escrituras, Deus vai cumprir as promessas na minha e na sua vida, porque Deus, Ele pode realizar de forma positiva aquilo que Ele promete para quem se esforça em fidelidade. E diante desse rei e desse reino, ninguém pode roubar aquilo que você deve colher. Ninguém. Ah, mas a gente está no ano de 2020, será que em 2030 não vai mudar a lei? Não vai. A lei desse reino vai permanecer a mesma. Porque o reino não muda e o rei não muda, então você pode confiar e se apoiar nele. Não podemos negar que ainda estamos na terra, que ainda estamos vivendo muitas coisas. Mas o que deve governar a minha e a sua vida é o nosso Deus, é o nosso Rei. É esse reino inabalável. Então o versículo diz que nós recebemos um reino inabalável e que nós devemos reter essa graça, esse privilégio, né? O privilégio do reino, do rei, daquilo que ele traz, porque ele não vai mudar. E nós devemos servir a Deus de forma agradável, com reverência e santo temor. Esse é o grande desafio meu e seu. É essa compreensão que o reino não se abala, mas que nós devemos servir ao Senhor de forma agradável, com reverência e com temor. Porque para Deus importa muito o que nós fazemos, mas importa muito mais o porquê nós fazemos. A igreja em Laodiceia, em Apocalipse, era uma igreja que tinha muitas obras, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele estava a ponto de vomitar, porque aquela igreja não era quente nem fria, era morna. Apocalipse 3, do verso 14 ao 22, fala sobre isso. Então que nós venhamos, irmãos, nesses dias, nos revestir desse temor, mas sondar o tipo de coração que nós temos. Qual é a motivação que nós temos? Se nós estamos fundamentados no temor, no desejo de agradar o coração do nosso Senhor, no desejo de fazer aquilo que lhe agrada. Porque o temor, ele vai nos levar a uma dimensão mais profunda em Deus. O temor, ele nos permite, se você quiser anotar, conhecer coisas profundas do coração de Deus. O temor, ele nos permite conhecer o íntimo de Deus. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que tem temor, Deus olha para ela e vê assim, olha, nesse aqui eu posso confiar. Esse aqui leva a sério o meu coração e as minhas escrituras. Deixa eu dizer algo para você.
A pessoa que você mais contou os seus segredos. Sabe aquele segredo que você nunca contou para ninguém, que talvez nem seu pai e sua mãe sabem? Mas tem um amigo, tem uma pessoa que você contou assim coisas que... Meu chapéu, se outra pessoa soubesse. Por que você contou para aquela pessoa? Porque você confia. Porque muitas vezes você mesmo verbalizou com a sua boca: aquela pessoa é minha melhor amiga. Aquela pessoa é o meu melhor amigo. Sabe por quê? Porque a gente tem prazer de revelar segredos do nosso coração para quem é íntimo nosso. E muitas vezes a gente quer coisas profundas do coração de Deus, mas não quer ser íntimo dele. Se eu e você não contamos coisas íntimas do nosso coração para quem a gente não confia, por que Deus vai contar coisas íntimas do coração dele, se nós não temos uma vida que expressa confiança a ele? Você quer que Deus revele coisas íntimas a você? Tenha um nível profundo de temor e de fidelidade a Deus. Um texto que eu gosto muito, Salmos 25:14, anote aí: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Outra versão vai dizer que o Senhor, Ele confia os seus segredos àqueles que o temem. Ou seja, quanto mais eu tenho temor, quanto mais eu caminho em obediência, mais Deus vai revelar segredos. Ou seja, quanto mais profundo eu sou em temor, mais eu alcanço um nível de revelação em Deus, um nível profundo em Deus. O Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Como consequência, quanto mais eu temo, mais Deus revela segredos. Quanto mais Deus revela segredos, mais eu tenho consciência da aliança que Ele tem comigo. A nossa visão sobre a aliança, ela começa a ficar uma visão mais ampla quando nós nos tornamos íntimos de Deus. Imagina você com aquela pessoa que se tornou seu grande amigo. Você faz uma grande amizade e começa um contar segredo para o outro. Essa aliança, ela fica mais firmada. A consideração que um tem pelo outro, a consciência dessa consideração, dessa troca de afetividade, ela fortalece esse elo. E de que forma nós vamos nos fortalecer mais e mais no Senhor? À medida que nós estivermos dispostos a elevar o nosso nível de temor, para que Deus revele coisas íntimas, e a gente de uma maneira muito profunda possa ter consciência da aliança que temos com Deus. E quanto mais nós mergulharmos nessa profundidade, mais nós vamos ter temor ao errar, por correr o risco de quebrar essa aliança. Por quê? Porque quanto mais íntimo eu me torno, mais eu entendo a seriedade da aliança. E menos eu estou num lugar de pecado e mais num lugar de santificação. Porque o que me move agora é continuar firmado nessa aliança. Porque essa aliança não é simplesmente uma pessoa dizendo para mim: olha, pastor Fabiano, Deus tem uma aliança contigo. Não é simplesmente eu chegar em alguém e falar: eu tenho uma aliança contigo. Irmãos, quando essa aliança ela se torna vida na vida, eu compartilho com você, eu respeito você, obedeço você, e Deus revela coisas profundas do seu coração, e a gente se torna amigos íntimos. O peso da aliança tem muita diferença. Você concorda comigo? Então esse é o meu grande desafio. E o seu grande desafio, então compreenda que o temor, ele vai te permitir viver um nível de intimidade mais profundo com Deus. Porque a pessoa que ela é revestida de temor, quando ela está para pecar, ela começa a pensar. Ela começa: mais Deus, mais aliança, mais o que nós construímos juntos, eu e o Senhor. Ela começa a refletir, porque o temor faz isso. O temor é um alarme perfeito dentro de mim e de você. A pessoa que tem temor, por intermédio da ação do Espírito dentro de si, irmãos, o temor, ele é uma buzina que não para de gritar quando a gente tenta pecar. E se eventualmente isso acontece, quando acontece, a gente se torna um lixo. Dentro de nós, a gente se sente um lixo. A
gente pensa, meu chapéu, o que eu fiz, não posso mais fazer isso, e vai para o joelho, pede perdão, e se errou com a liderança, já pede perdão, porque está compreendendo a aliança com Deus. Qual é o nível de temor que eu tenho? Qual é o nível de temor que você tem? Olha comigo agora 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Versículo 14 ao 18 e 2 Coríntios 7, 1, a gente vai ler. Amém? Passo a ler. 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão das luzes com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisa impura, e eu vos receberei, serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filha, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Note que o texto fala sobre que comunhão tem nós com as trevas, que comunhão tem eu e você com relação àquele que não conhece o Senhor, que comunhão tem Deus e o maligno. Obviamente que nenhuma. Então a pessoa que ela é revestida de temor, ela não cria uma possibilidade antibíblica. Muitas vezes, queridos, e isso é uma reflexão para mim, porque o carnal, ele quer criar uma possibilidade espiritual fora das Escrituras. É uma forma de espiritualizar a carnalidade. Então a Bíblia fala, olha, não se coloque em julgo desigual. Mas ele quer se envolver com alguém que não conhece o Senhor, ele diz assim, não, mas vamos orar para que se converta. Você compreende? Ele quer ir pelo caminho que ele consegue satisfazer os seus desejos, mas insinuando que no final ele quer espiritualidade. Sendo que o caminho, não que nós não acreditamos na conversão das pessoas, não que Deus não possa fazer, mas quando você parte de um caminho onde Deus não prometeu que você deveria ir, pode se tornar muito perigoso e lá na frente colher coisas ruins. Ai Senhor, mas eu estava te servindo, mas eu tentei te agradar. Não, se você quisesse agradar a Deus de forma plena e não parcial, então você não se colocava em julgo desigual. Eu acho interessante, irmãos, que quando a gente, e eu falo por mim, mas que quando a gente tem a intenção de errar, a gente tem uma fé que eu vou te contar. A gente crê que o ímpio se converte. A gente acredita que aquele que não conhece o Senhor é um homem bom, é trabalhador, todo dia se acorda cedo, é tão bom, só falta Jesus, falta tudo para ele. Está tão perdido quanto o que está nas drogas. Mas não, para a gente conseguir espiritualizar algo, então a gente cria uma fé fora das Escrituras, que é uma fé errônea que vai nos levar a uma frustração. Irmãos, deixa eu dizer algo para você, fé não é você colocar uma coisa na cabeça e dizer para Deus que tem que se cumprir aquilo, isso é tentar direcionar Deus. Fé é você permitir que as Escrituras governem a sua vida e você coloca o seu coração, a sua mente, o seu interior nas Escrituras para que isso se cumpra, isso é fé. Caso contrário é qualquer coisa, é superstição, é qualquer coisa, mas não é fé. Então nós precisamos compreender essa diferença. E aí o texto fala que a harmonia há entre Cristo e o maligno, entre o crente e o incrédulo, que união há com relação aos ídolos. Mas depois lá no verso 16, a parte B, vamos ler o verso 16, diz assim, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei o vosso Pai. Nós vemos aqui que tem a promessa de Deus, o desejo de Deus de habitar e de andar entre os homens. Olha, não se envolvam com os ídolos, e eu serei o vosso Deus, eu serei o vosso Pai, porque essa é a promessa que nós temos. E aí, 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, o texto diz: tendo pois amados, tais promessas, que promessas? De Deus habitar conosco, de Deus andar no meio de nós, de se nós de fato abrirmos mãos de ídolos, Ele será o nosso Deus e nosso Pai. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Outra verdade a respeito do temor: o temor de Deus, ele aperfeiçoa a nossa santidade. Se eu não estou sendo aperfeiçoado em santidade, significa que o meu temor está saindo, ou que eu não tenho temor, ou pouco temor. Quanto mais temor, mais aperfeiçoamento de santidade. Quanto menos aperfeiçoamento de santidade, a ausência de temor. Porque o temor, ele vai nos levar a isso. Nós vamos compreender o desejo de Deus de se relacionar, de habitar e andar conosco. O desejo de Deus de que Ele seja o nosso tudo, de que a gente não idolatre nada, para que Ele seja o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus, como diz o texto. E a certeza de que esse reino e esse rei inabalável vai nos levar a essa confiança dessa explanação bíblica, para que a gente possa de fato ser aperfeiçoado, porque temos temor, uma santidade aperfeiçoada em Deus. Anote aí, Provérbios capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu os aborreço. Outra verdade, outra coisa que o temor de Deus ele faz na minha vida e na sua, ele nos leva a aborrecer o mal. Aborrece o mal, aborrece a maldade dos lábios, aborrece tantas coisas. Então, outra forma de saber como está o temor do meu coração, a reverência, a devoção a Deus, é qual é o nível de aborrecimento ao mal que eu expresso quando eu estou fora do prédio da igreja. Se você pouco aborrece o mal, significa que pouco você tem de temor. Se você muito aborrece o mal, significa que o seu temor é profundo em Deus. Porque eu não sei, queridos irmãos, tanto os que me assistem, quanto você que está aqui de forma presencial, se você já conseguiu conversar com pessoas que, claro, talvez até elas não planejaram isso dentro de si, mas elas se sentem sufocadas. Mas parece que dentro do prédio, quando o culto está pegando, quando está dando o aleluia, o glória a Deus, o sapatinho de fogo, o Marlon está dando os gritinhos dele, parece que o cara é muito convertido. O camarada que está do lado, que está vendo essa coisa toda, ele dá aleluia, dá glória, mas quando ele sai fora do prédio, ele não consegue aborrecer o mal, porque ele não cresceu num nível de temor diante de Deus. Parece que dentro do prédio ele é uma pessoa, quando ele está em casa ele é outra pessoa. Dentro do prédio ele é uma pessoa, quando ele está no trabalho ele é outra pessoa. Os colegas de trabalho ao menos nem conseguem perceber que aquela pessoa é cristã, porque ela não consegue aborrecer o mal. Como pode alguém que diz que ama a Deus, mas quando o mal se manifesta lá na rua, ela colabora, ela se infiltra dentro da maldade? Você já conversou com alguém? O cara está dando aleluia e glória dentro da igreja, mas ele chega lá fora, aí os amigos começam a falar de mulher, começam a mostrar um videozinho, mas ele deu glória dentro da igreja, mas daí ele chega lá na volta desses amigos, ai que legal, né?
você não está aborrecendo o mal. O temor de Deus está bem curtinho, bem pequenininho na sua vida. O verdadeiro homem cheio de temor, é óbvio, irmãos, que muitas vezes a gente não vai conseguir dar a explanação que a gente gostaria, e também a gente não precisa ser ignorante, porque Jesus não nos chamou a isso. Mas você precisa ser você. O mínimo que nós podemos fazer como cristão é não rir. Quando o mal se apresenta e você dá risada, é como se você estivesse dizendo: é muito legal o que vocês estão fazendo. Bah, que demais. Então a pessoa que tem temor, ela vai ser levada a aborrecer o mal. O camarada está dentro da igreja, aleluia, glória, oração em língua. Ele vai para a faculdade, parece que o inimigo tomou conta do corpo do bichinho. Você desconhece a pessoa. Aí muitos dizem assim: não dá para fazer faculdade, porque a faculdade desvia as pessoas. Não, você já era desviado dentro da igreja, você só se revelou na faculdade. Você compreende isso? Porque o cara que está marcado em temor, irmão, não estou dizendo que a gente não pode ter fraqueza, mas eu estou dizendo sobre nós tirarmos uma foto ampla da nossa vida, e o que resume a nossa vida é uma vida contrária com aquilo que muitas vezes nós gostaríamos. Então, nós somos chamados de fato a aborrecer o mal. Outra coisa muito importante, anote aí: o temor nos traz convicção da presença de Deus em todos os momentos. A pessoa que tem temor de Deus, ela tem convicção da presença de Deus em todos os lugares. Porque o camarada que tem temor, ele entra numa dimensão de obediência a Deus um pouco mais profunda. Agora o camarada que ele tem dificuldade do temor, ele se porta muitas vezes como se Deus não existisse. Por isso que ele consegue, em um determinado momento, ser um tipo de personagem, e em outro lugar ser outro tipo de personagem. Olha o que o salmista diz no Salmo 139, versículo 2, só anote, porque nós não temos muito tempo. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. O salmista, ele tinha consciência de que Deus, ele sabia tudo sobre si. Quando se assenta, quando se levanta. Senhor, tu sabe dos meus pensamentos, sabe tudo sobre a minha vida. Então, queridos, na verdade Deus nos chamou para ter procedimento, mas o procedimento deve existir na forma de adoração, como um resultado do temor, da essência de reverência dentro de nós. Essa deve ser a verdadeira essência. Só anote aí, Apocalipse 3:14 a 19, não precisa abrir, mas fala sobre a igreja em Laodiceia, o qual eu comentei no começo do culto, que é uma igreja que tinha procedimento, mas perdeu a essência do coração. Não era quente, nem fria, era morna. E o Senhor, ele traz uma recomendação. A recomendação que ele traz para a igreja é: compre de mim ouro refinado, vestiduras brancas e colírio para os seus olhos. Ouro refinado fala sobre tomar posse da pureza de Deus. Vestiduras brancas fala sobre a consciência de que as minhas vestiduras não são brancas, de que eu sou pecador e eu preciso da santificação que vem do alto. Colírio espiritual é a consciência de que só o Senhor pode abrir a minha visão, de que só o Senhor pode me ver além. E quando eu vou nesse nível de arrependimento, tomando posse dessas realidades espirituais, quem sabe assim eu posso crescer em nível de temor diante de Deus. Anote outro texto, Provérbios 14:26, a Bíblia diz que no temor do Senhor o homem tem forte amparo. Note, é só no temor de Deus que o homem tem amparo. Quer dizer que Deus não gosta de amparar quem não teme?
Não é que Deus não gosta de amparar, é que Deus não pode cumprir as Escrituras de forma positiva para aquele que não teme. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, que se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Agora permanece fiel ao quê? Fiel a Ele. Porque às vezes a gente quer que Deus seja fiel a nós, não é verdade? Irmãos, Deus é fiel a nós, mas de acordo com as suas Escrituras. Às vezes a fidelidade que a gente espera de Deus é uma fidelidade que Deus não pode cumprir. Porque se Ele cumprir, Ele nega a si mesmo. Então nós sonhamos em ter muitas coisas, planejamos isso, queremos aquilo, deu um problema de família, a gente quer que Deus haja assim. Deus, mostra para mim que Tu é fiel. Porque na nossa cabeça, fidelidade é Deus fazer da forma que a nossa mente planejou. Mas Deus não manifesta fidelidade sendo governado pela nossa mente. Deus manifesta fidelidade sendo governado pela Sua palavra. Por isso que Ele só pode amparar quem teme. Porque quem teme obedece às Escrituras. Quem obedece às Escrituras, colhe das promessas das Escrituras. Então nós precisamos ter esse nível de compreensão. E o último texto que nós vamos abrir, para encerrar, está em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Eu ia ler a partir do versículo 18, mas o nosso tempo é curto. Vamos para o 20 direto. O primeiro texto que eu li de Hebreus 12, 28 fala sobre nós vivermos um nível de temor, né? De forma agradável e com reverência a Deus. Então, além de temer, nós precisamos ter esse estilo de vida que agrada a Deus, que agrada o coração de Deus. De que forma eu posso agradar o coração de Deus? Então 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. Olha o que o texto diz: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo que fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum, se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se a eles que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarado, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Olha só o que o texto está falando, irmãos. Tem essa compreensão a respeito do temor e de uma vida que agrada a Deus. Olha, se quando você olha ali, que glória há se quando pecando, sendo esbofeteado, por isso você suporta com paciência. Que glória tem? Eu pequei, fui esbofeteado, eu errei, fui esbofeteado e perseverei com paciência. Que glória tem nisso? Eu errei. Eu sou merecedor disso. Agora o texto diz, tá, mas quando alguém fizer isso, sendo que você fez o bem, a Bíblia diz que isso agrada o coração de Deus. Ou seja, nós precisamos elevar o nosso nível. Porque a gente até suporta com paciência algumas coisas quando a gente erra. Mas quando a gente acerta e nos cobram de coisas que nós não fazemos, ou querem nos esbofetear por coisas que nós fazemos, a gente pira. Mas daí ninguém tira farinha comigo? O que estão pensando? Vou dar uma bufetada no bebedor de lavagem. Porque a gente ainda tem o senso de injustiça. Mas olha o que o texto diz, irmãos. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado, por isso você suporta com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência. Isso é de agrado a Deus. Foi para isso que foste chamados. Isso aqui que a Bíblia está dizendo.
Talvez você chegou aqui e você queria saber, para que eu fui chamado? Deixa eu dizer para você, você foi chamado para ser injustiçado. Não que a gente vai ser injustiçado e vai bater palma, que legal, dá pedrada em mim, faz mal para mim. Mas qual é a ideia da Bíblia? É que a gente tenha consciência, irmãos, que a gente vai ser injustiçado por causa do nome de Jesus. Foi para isso que a gente foi chamado, porque nós morremos com Cristo e nós temos que ter essa consciência. Então a falta de compreensão bíblica de que, eu esperei com paciência porque eu pequei, de fato eu errei e fui esbofeteado. Agora estão me ultrajando, me tratando mal quando eu fiz o bem, isso eu não posso. Pode sim, porque você é um pequeno Cristo nessa terra. Você foi chamado para perseverar e suportar essas coisas, para que as pessoas vissem Jesus em você. Ficar quieto quando se erra, irmãos, até o mundo fica. Agora ficar mudo como uma ovelha no matadouro, como Jesus, esse é o grande referencial dos cristãos. Não estou dizendo que nós não vamos resolver algumas coisas, mas eu estou dizendo que a gente ainda tem muito senso de injustiçado. Como se a gente tivesse promovido a maior justiça, a coisa mais correta na cruz para Jesus. Não, Jesus, está tudo certo, você é digno da cruz, você deve morrer na cruz, apesar eu sou perfeito. É verdade isso ou não? Jesus sofreu a nossa injustiça, e agora, como um pequeno Cristo, está na hora de suportar algumas injustiças por causa dos nossos futuros irmãos. E nós devemos ter essa consciência, para que as pessoas conheçam o Senhor, irmãos. Porque se quando injustiçado a gente aponta o dedo, fala o que não deve, como a nossa família vai conhecer o Senhor? Gritar quando está sendo esbofeteado, todo mundo grita. Eu quero ver se a ovelha muda na hora que a coisa aperta. Porque o seu silêncio vai ser a sua maior pregação. E nós precisamos compreender isso. Sabe, irmãos, um tipo de mentalidade bíblica facilita a liderança sobre sentimentos e emoções. Como assim? Se eu tenho consciência de que eu sou um pequeno Cristo aqui, e de que eu fui chamado de certa forma para ser injustiçado por causa do nome do Senhor, injustiçado. Quando alguém me injustiçar, se eu tenho essa consciência, eu não vou pirar o cabeção. Eu não vou ficar com tanta ira, porque eu tenho consciência daquilo que o Senhor me chamou e das suas escrituras. Eu tenho consciência do chamado. Agora, se eu não tenho essa consciência bíblica, eu já me iro. Não, o que estão pensando? Esses falador, esses língua solta, porque não sei o quê, e eu quero meus direitos, e eu quero isso, eu quero aquilo, e vão me pagar, e a gente vai conversar, e vamos fazer, e vai acontecer. Então a consciência bíblica, ela vai trazer paz para dentro do nosso coração. Quanto mais você compreender, não é que você tem que amar ser injustiçado, não é que você tem que orar e dizer assim, tomara que amanhã eu visite a minha família, eles me arrebentem a pau. Tomara que dê tudo errado, eles me ofendam, me chutam, me mandem embora de volta. Não é isso, irmãos. Mas se isso acontecer, você precisa refletir Cristo. Se isso acontecer, eu preciso refletir Cristo. Porque a Bíblia diz que se a gente for ameaçado quando a gente fez o bem, foi para isso que a gente foi chamado. E é nessa hora que Cristo deve brilhar. Então, quando eu tenho essa percepção bíblica, o senso de injustiça cai por terra. Você se sente muito injustiçado porque você não entendeu a sua missão ainda por intermédio de Jesus. Quanto mais você encarnar a missão de Jesus, mais você vai ficar sem clamar pela sua justiça. Porque você já injustiçou Jesus naquela cruz. Então você não exige nada mais de ninguém, você só obedece o rei. E se ele te chamou para isso, mergulha no propósito, para que as pessoas olhem para você e conheçam esse Senhor. E esse é o nosso grande desafio. Então uma mentalidade correta facilita a liderança de sentimentos e emoções. Porque muitos pensam assim, nossa, eu tenho dificuldade com a ira, eu sou impaciente, eu tenho que me esforçar para eu governar isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, enquanto você tiver uma mentalidade errada a respeito da sua missão, vai ser difícil você controlar os seus sentimentos e emoções. Você concorda comigo que se eu tenho a mentalidade que eu fui chamado, não que eu amo isso, mas que eu fui chamado para sofrer pelo nome de Jesus, quando eu sofrer, a forma de eu administrar o meu coração, o meu sentimento, a minha emoção dentro de mim vai ser bem diferente.
Agora, se eu não tiver essa consciência e alguém me injustiçar, mentir sobre mim, vai me pagar. A hora que eu pegar. Por quê? Porque a gente ainda tem um senso aguçado de injustiça. Porque a gente ainda não compreendeu de forma profunda a missão que Jesus tem para nós. Não que nós não vamos resolver problemas, mas nós precisamos de discernir através da direção do Espírito o que Deus está falando. O que eu posso fazer no meio disso tudo para continuar cumprindo a minha missão de representar Cristo na vida das pessoas? Essa é a grande pergunta. Então, através da sensibilidade no Espírito, você vai poder ser sensual, ser correto naquilo que você está fazendo, ser pontual naquilo que você está fazendo. Uma mentalidade correta facilita a liderança de sentimentos e emoções. Senão você pode passar uma vida toda tentando se controlar, mas enquanto você tiver uma mentalidade equivocada, distorcida da Bíblia, você vai continuar sendo governado pelo seu sentimento, pela sua alma. Guarde isso no seu coração. Essa consciência pode libertar você de ser dominado por aquilo que você sente. Você deve dominar os seus sentimentos e emoções com uma consciência correta das Escrituras. Não, eu fui chamado para sofrer por causa do nome de Jesus. Irmão, se você não sofreu é bônus, mas se você sofreu faz parte do propósito do chamado de Deus. As pessoas não vão viver nos recebendo assim: parabéns, chegou o meu lindo, uau, agora tu vai na igreja, cara, tu é demais, estamos aqui, ora por mim, nos renderemos aos seus... Não vai ser assim, irmãos. Muitas vezes não vai ser assim. Muitas vezes as pessoas vão até descontar a raiva em nós. Porque tu prega sobre esse Deus e a minha vida não muda. Tu fala tanto de Deus, mas olha o estado que a gente está. Não é assim que a gente ouve? Tem horas que o seu silêncio vai pregar muito mais do que as suas palavras. Amém? Fique de pé comigo. Queria que você refletisse sobre isso. Que você pudesse meditar sobre tudo que foi falado. Eu não estou dizendo que você não tem que se esforçar, que você... Claro que a paz, a bondade, a longanimidade, todas essas coisas faz parte do fruto do Espírito, daquilo que o próprio Espírito gera em nós. Mas eu não quero isentar a responsabilidade humana de se esforçar. E você deve continuar se esforçando para ser uma pessoa melhor. Eu devo continuar me esforçando no temor de Deus. Porém, irmãos, muitas vezes tudo que a gente precisa para facilitar é ter uma mentalidade correta. É ter uma mentalidade bíblica. Se você entender a sua missão e aquilo que pode custar a sua missão, quando as pessoas injustiçarem você, você vai administrar isso de uma forma muito mais fácil. Então, quando eu chego no lugar, alguém me trata mal, eu lembro, não, eu sou um representante de Cristo. O meu Senhor trataram mal, cuspiram no meu Senhor, esbofetearam o meu Senhor. Irmãos, você acha que se Deus não poupou Jesus de ser esbofeteado, você acha que eu e você seremos poupados de passar por dificuldades? Que esse senso de injustiça possa ser suprido pelo senso de propósito. Que esse senso de injustiça possa ser suprido pela consciência bíblica que você tem a partir de hoje. Feche seus olhos, adore o Senhor ainda com esse louvor. Nós te adoramos, Senhor. Não há outro como. Aleluia. Senhor, que sejamos revestidos pelo temor do alto. E fiel. Não há outro como tu. Aleluia. Reina. Aleluia. Sobre a Glória a ti, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Nós somos a tua igreja, Senhor.
és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Jesus. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Tu és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Continue de olhos fechados. Só queria falar algo rapidamente para você compreender. Sabe, irmãos, a respeito dessa questão do senso de se sentir injustiçado, não tem problema a gente resolver as nossas dificuldades, algumas coisas com pessoas que conhecem o Senhor como parte do corpo de Cristo dentro da igreja. O problema é que muitas vezes o sentimento de injustiçado, esse senso de injustiça, ele é tão forte dentro de nós que a gente esquece da missão que temos em representar Jesus e acabamos querendo cobrar princípio de quem não tem princípio. Quando você cobra princípio de quem não tem princípio, tudo que você faz é afastar a pessoa de você, porque ela ainda não tem maturidade para receber esse tipo de cobrança, ela não tem esse nível de entendimento. E tudo que ela precisa, então, talvez é ser amada e lá na frente ser corrigida. Não adianta você corrigir quem está despreparado, você vai perder a pessoa. E nós estamos aqui para alcançar pessoas, então que você tenha essa consciência, que essa consciência do propósito da missão de Deus é que você consiga pescar as pessoas, que você não perca ninguém. Pai querido, obrigado pela sua graça, sua misericórdia. Obrigado pela tua palavra que é viva, Senhor, que é verdadeira. Senhor, que o nosso coração possa crescer em temor diante de ti. Em nome de Jesus, Espírito Santo, peço que você cele essa palavra ao meu coração e ao coração dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, os meus irmãos que estão também nos escutando de casa, Senhor, que essa palavra ela possa ferver dentro de cada interior, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, Deus abençoe você aí na sua casa. Fique com o Senhor Jesus. Deus abençoe. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. Tu és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Só tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Só tu és